Olá, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos e todas. Nós estamos aqui começando junto com o meu querido Lauro Rodrigues, falando sobre rustanguismo, uma doutrina anticristã. Hoje nós falaremos do capítulo 12 da obra O Verbo e a Carne, que você já sabe, é escrita por José Herculano Pires e Júlio de Abreu Filho, onde eles comentam a obra Os Quatro Evangelhos. E hoje estaremos respondendo algumas indagações que foram feitas pela nossa audiência em razão de por que está falando no Rustang, para que esse tipo de estudo, por que não esquece, a FEB já tirou e etc. Porém, a gente sabe que as ideias se mantêm, existem vários grupos que se debruçam aí ainda, não aceitando essa questão do rustanguismo ter sido retirado, e a gente sabe que, inclusive, na própria Federação Espírita Brasileira, há encontros e há indicação de pessoas e personalidades ali acerca de consultar a obra Os Quatro Evangelhos, até quando se faz uma leitura de uma mensagem de Emmanuel, né? Então, para que fique bem claro, nós aqui não estamos combatendo pessoas, mas sim as ideias, e as ideias precisam ser muito bem esclarecidas. Traremos algumas informações a respeito de Kardec, entre outras. Eu vou passar aqui para o meu querido Lauro Rodrigues, para algo ele dizer acerca dessa situação de ainda nos debruçarmos sobre rustanguismo, Lauro. Bom dia, seja bem-vindo. Beto, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos e para todas, né? Mas um momento especial, que é um momento de bate-papo, e em cima de um tema um tanto quanto sugestivo, interessante, que é o rustanguismo, né, Beto? A gente sabe que houve, dentro do movimento espírita, principalmente no Brasil, essa invasão dessa ideia, né, dos quatro evangelhos de Rustang, e que deu uma outra cara à doutrina espírita, fugindo realmente dos princípios doutrinários elaborados por Allan Kardec, juntamente com os espíritos superiores. Como já muitas vezes foi questionado, por que ficar se debruçando sobre esse assunto? Quanto mais a gente pensar esses temas em pequenas doses, refletir, conversar, mais a gente vai conhecendo essas ideias propostas por Rustang, e a gente consegue, então, tendo conhecimento disso, tirar isso de nós, porque isso está impregnado. Nós conversamos com pessoas, e isso não é assim, pouco, é comum conversar com pessoas que trazem o seu pensamento, mesmo que inconscientemente, o pensamento de Rustang, desses quatro evangelhos. É algo muito importante de se debater, né? Hoje, por exemplo, na Europa, está se resgatando a verdadeira doutrina dos espíritos, na sua fonte original. E o momento é chegado para que a gente possa fazer esse mesmo resgate aqui no Brasil. E tem uma outra questão que é importante mencionar, que o espiritismo do Brasil, ele é muito, muito diferente do espiritismo na Europa e na França. Então é preciso saber disso. Por quê? No Brasil há uma influência desde o princípio da Igreja Católica, do Estado, que naquela oportunidade, quando chega o espiritismo no Brasil, que não era laico, a dificuldade dos próprios espíritas se apropriar dessas informações, mas terem muita dificuldade com a aquisição desse conhecimento. Então, nós vamos lembrar que algumas personalidades da época em que chega o espiritismo no Brasil nem é citada no meio espírita. Domingos José Gonçalves de Magalhães me parece que nunca foi lido regularmente pelos espíritas. E ele tem uma obra que é muito necessária à sua visitação para aqueles que se debruçam, que investigam e que estudam. Nós, como dito, não estamos combatendo pessoas, nós estamos combatendo as ideias. A necessidade de falar dessas ideias, vocês vão ver pelos textos que vamos trabalhar hoje, e em razão, inclusive, de ter que trazer informações no próximo encontro sobre o desenvolvimento do rustanguismo no Brasil, porque às vezes as pessoas não sabem do que está falando, não sabem quem é João Batista Rustang, mas como o Lauro acabou de bem mencionar, é intrínseco.
porque eram pessoas que vieram de outras convicções religiosas, chegaram para essa filosofia, mas falta base, falta muita base. Sem contar que espíritos imortais nós tivemos muito mais tempo dentro do protestantismo, dentro do catolicismo, para citar duas, né, ao longo do tempo, e o espiritismo só mais tarde. Até porque, como o espiritismo, como ele é desenvolvido, é a partir de 1857, apesar de Kardec esclarecer que ele existe desde a antiguidade. Mas sem mais delongas, eu peço licença aqui ao querido Lauro, para que a gente possa fazer, então, um compartilhamento. E aí eu vou ler, são 8 slides, vou apresentar em grupos aqui, vou ler esses 2 primeiros, e eu e o Lauro faremos comentário acerca dele. Então começa aí José Herculano Pires, ao lado de Júlio de Abreu Filho, fazendo comentários sobre aqueles volumes, aquelas mais de 2.000 páginas da obra Os Quatro Evangelhos. Então, qual é a razão de ser do rustanguismo? Como que ele surge? Como que ele se desenvolve? E qual o objetivo daqueles que vão ser os seus continuadores? E, inclusive, a própria ideia do João Batista Rustang naquela oportunidade. Então, acompanhe conosco que o processo histórico do rustanguismo, ele é demasiado simples e vulgar. Então, a história vai se resumir nisso. O advogado João Batista Rustang, de Bordeaux, leu o livro dos Espíritos e leu o livro dos Médiuns. E ele, quando o fez, ele estava saindo de uma grave moléstia. Mas preste atenção, quando você vai para o prefácio da obra, o próprio João Batista Rustang esclarecerá que ele vai receber, salvo engano, da enfermeira, e é durante o processo da sua doença. Era uma doença extremamente grave. Eu reputo muita suscetibilidade daquele espírito naquela oportunidade. Então ele sai de uma doença grave, de uma grave moléstia, se impressiona com o que ele lê no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, e ele acredita, ele impressiona-se com a possibilidade de receber dos espíritos algumas revelações. Ele confessa isso lá no prefácio da obra, como a gente acabou de dizer, e também na obra O Verbo e a Carne, José Herculano Pires e Júlio de Abreu Filho esclarecem isso lá no início do livro. E então prossegue, né? Considerando-se apto a receber as mensagens esclarecedoras sobre o que? Natureza do Cristo, fatos obscuros da sua vida, que é uma curiosidade do João Batista Rustang. Era o João Batista Rustang que queria saber sobre essas notícias, ele queria ter notícias acerca disso. Então, começa que é um tema que ele exerce uma fascinação sobre o tema. E ele então ora fervorosamente e pede a Deus, na véspera do dia 24 de junho do ano de 1861, o pedido é que lhe fosse permitido que o espírito de João Batista, um santo do seu nome, se manifestasse. Pede também a manifestação do espírito de seu pai, de um espírito protetor. Rustang mesmo vai dizer lá no prefácio da sua obra o seguinte, vejam vocês. Essas manifestações se produziram espontaneamente com surpresa do médium a quem eu deixara ignorante da minha prece. Constituíram para mim uma fonte de alegria com o que me provaram a minha súplica. Com o que me provaram que a minha súplica fora ouvida e que Deus me aceitava por seu servo. E aí ele continua. O espírito do apóstolo Pedro se manifestou a 30 de junho de modo inesperado, tanto para mim quanto para o médium, e fui mediunicamente prevenido da época em que poderia e deveria publicar essas comunicações de tão alto interesse. Todo estudante de espiritismo, aí já está falando o Herculano Pires, comentando essas situações faladas, confessadas pelo Rustang. Então, o Herculano diz, todo estudante de espiritismo, o principiante espírita, né, sabe que esse tipo de evocação pretensiosa, e por que é pretensiosa? Ele não quer qualquer espírito, ele quer o João Batista. Ele quer o João Batista que andou com Jesus. E ele vai receber até a presença do Pedro ali, entre aspas, né? Mas será por quê? Vamos ver isso no prosseguimento das nossas conversas. E aqui, para a gente encerrar essa parte do slide, ele vai dizer,
Kardec chegou a escrever: evoca um rochedo e ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sob qualquer pretexto. São Luís fala isso, né? Evoca as pedras e elas te responderão. A imensa alegria que as comunicações pedidas causaram a Rustang mostra sua ingenuidade de neófito, de principiante espírita. Então, né, Laura, aqui para a gente tecer aqui as nossas considerações acerca desse início aqui, né? Olha que coisa. As pessoas às vezes passam batido nisso. Uma primeira ideia, ele era fascinado num tema. A segunda coisa, ele está sob o efeito, né, porque ele está saindo de uma moléstia grave, e ele já pede o seguinte: eu li livro dos médiuns e eu li livro dos espíritos. Ele escreve, o Rustang que fala, ele não fala assim, eu estudei. Porque a gente que está debruçando sobre o espiritismo, estuda aí há muito tempo o livro dos espíritos e o que sabe é que não sabe, né? Que a gente mais ignora do que conhece. E ele não, ele leu um, leu o outro e já foi pedindo para evocar, né? E a gente, então, tem essas questões das evocações pretensiosas que acarreta mistificação. Ele já pediu o espírito que ele estava propenso a ouvir. E aí o espírito, por incrível que pareça, comparece. E aí, quero o seu comentário acerca disso. Se a gente estudar com um pouquinho mais de profundidade as comunicações dos espíritos em O Livro dos Médiuns, né, nós vamos conseguir encontrar lá, e Kardec vai trazer isso de forma muito clara para a gente, que quando um espírito ele insiste em dar um nome, e esse nome é um nome venerado, é um nome, entre aspas, importante aqui para nós aqui encarnados, temos que nos precaver com esse espírito. Porque espírito, né, Beto, de ordem elevada, ele não vai se preocupar com o nome. Ele, na verdade, ele quer nos trazer a mensagem. É simplesmente isso. E vamos perceber, o Beto colocou bem, o Rustang estava passando ele estava em convalescência. Ele estava saindo de uma enfermidade. Ele era um homem impressionável. Ele tinha muita curiosidade em saber em relação ao corpo, o que aconteceu de fato com o corpo de Jesus. Ele resolve, então, evocar, olha só, ele não estava evocando qualquer um, ele estava evocando o espírito que teve aqui na Terra como João, e ele estava querendo a presença do pai dele, aquele que fora o pai dele, e do seu espírito protetor. Vamos lembrar, pessoal, que todas as vezes que a gente vai fazer uma prece, todas as vezes que a gente vai entrar em contato com nossos espíritos via pensamento, a gente simplesmente tem que rogar a Deus o amparo dos bons espíritos. É dessa forma que se dá. Kardec, ele, antes de fazer uma evocação, primeiramente, ele esperava São Luís dar o aval. Tipo, posso manifestar espírito tal? Aí ele aguardava. De repente, São Luís pode estar aqui ou não pode, no momento não é possível. Evocai as pedras e as pedras responderão, né? Foi isso que aconteceu lá no caso do Pinta Silva, né, Beto? Pinta Silva cai da árvore e fica preocupado com os filhotes, enfim, Kardec resolve, então, ali dentro daquele diálogo, saber o resultado daquela vocação. O Pinta Silva respondeu: eu pedi, o gato comeu meus. Então, é isso, né? E Kardec vai perguntar para São Luís: e aí, isso é possível? Ele diz: evocai as pedras e vão responder. E milhares de espíritos estão por conta de responder, né, Beto? Perguntou, tem resposta. Isso aí não vai faltar. E é o que aconteceu com Jean Baptiste Rustang. É claro, né, Beto? Existe um outro fator muito grande aí atrás, chamado vaidade, que é um dos princípios aonde os espíritos de ordem inferior se agarram, se apegam em nós. Por exemplo, eles encontram em nós uma brecha chamada vaidade. É ali que eles vão atacar. É ali que eles vão nos sugestionar. Sem dúvida nenhuma, concordo com você nas suas colocações. E então vamos lá, até para corroborar com a sua fala. Olha o que mais que nós teremos aqui de informação. Então, aceitas as comunicações, a incumbência de servo de Deus, Rustang
você entregava às mãos dos mistificadores. Lembra que ele pede para ser um servo de Deus? Então, todos nós podemos pedir para ser servo de Deus. Ah, mas nós não vamos acreditar na prece fervorosa? Então, mas o desejo do coração dele mesmo, né? Qual que é o sentimento? Então, o sentimento dele, será que era um sentimento genuíno de trazer informações ou de ser um cara conhecido porque ele falou com o espírito A, B ou C, trouxe tal informação? E outra coisa, a hora que ele coloca, antes de obra ser escrita, o espírito do Pedro já chega para ele falando quando é que ele tem que publicar. Quer dizer, ou seja, ele tem que publicar. E como é que era o trabalho de Kardec com relação à publicação? É preciso pensar nisso, né? Comparando essa facilidade com as reservas de Kardec ao iniciar a investigação dos fenômenos e ao receber as primeiras mensagens espirituais, vê-se logo a diferença entre os dois. Kardec é a modéstia e a prudência, Rustang é a pretensão e a precipitação. Eu quero recordar a todos e todas que Allan Kardec, no princípio, ele nem quer se ocupar de mesa girante. Ele diz o seguinte, não, me prova que tem cérebro primeiro para a gente poder se deber. Tipo assim, ele estava falando para as pessoas, eu tenho mais o que fazer, não vou ficar preocupado com isso. E aí, quando ele vai para o estudo, como que é o estudo? Isso é método. Kardec observa, estuda, pesa, analisa e se entrega à profunda investigação. Perquirição é nesse sentido. A exaustiva experimentação. Exaustiva. Kardec não aceitava a resposta de um. Ele questionava, e ele escreve isso na Revista Espírita. Cada oportunidade que aparecia para ele perguntar, ele fazia a mesma pergunta. E se você perceber no Livro dos Espíritos, Kardec repete de maneira diferente uma série de perguntas até o ponto de os espíritos exclamarem da seguinte forma, vocês vão lembrar para quem estuda Livro dos Espíritos. Meu Deus, nós já respondemos essa questão. Os espíritos falam para... Mas por quê? Método. Analisar, estudar, sopesar e ter 10 passos atrás para não ser enganado, para não ser mistificado, a ponto de Kardec criar o controle universal do ensino dos espíritos, passar isso para a gente como método, né? Então aí, Rustang se inflama, se atira sofregamente ao trabalho, não traça plano de trabalho, não medita os problemas que vai enfrentar, não se submete, não submete os espíritos comunicantes a nenhuma prova de identificação, presta atenção, moral e espiritual. Descobriu o maravilhoso e nele ele mergulhou de cabeça, se perdeu em elevado, né? E aqui, Aurim, enquanto em Kardec o estado de espírito era de observação, em Rustang de fascinação. Kardec ponderava, analisava e experimentava, mas Rustang se entregava aos espíritos abdicando da própria razão e não queria ser nada menos do que isso. O que ele pediu? Eu quero ser um instrumento que conquiste o amor e o respeito das criaturas para o Criador. Gente, ele avoca para si a posição de Messias, de Cristo. Jesus chegou na Terra como, de fato, esse instrumento, mas ele sabendo que isso é impossível, porque tem o ateu, você não viola a consciência, você não vai mudar a cabeça de quem não está pronto, não está maduro. E aqui, né, o Herculano, para a gente encerrar esse conjunto aqui, como se Deus necessitasse da ajuda falível de um homem para se fazer amado e respeitado. Podem alegar que ele se dirigia a Deus, mas as preces orgulhosas não são recebidas por Deus, e sim pelos espíritos obsessores. Não foi Deus quem o ouviu e atendeu. A cada um segundo suas obras, pessoal. A cada um segundo suas obras. A minha opinião aqui é que ele não se resguardou, ele mergulhou de cabeça numa ideia, e quero ouvir o Lauro acerca disso, né? Porque a gente sabe hoje em dia que tem gente no meio espírita que está escrevendo livro, que está escrevendo obra, né, Laurinho? E não tem controle nenhum. Beto, o acervo literário, né, mediúnico,
ou como muitos vão chamar, livros espíritas, traz informações que precisaria ser filtrado, ser estudado, e para que a gente refutar aquilo que realmente não está condizente com a doutrina dos espíritos, e aceitar aquilo que faz sentido, que está coerente. Rustang não fez isso e você colocou bem. A vontade dele se colocar na posição de um Messias, aquela vaidade, né, impetuosa, o colocou nessa situação de um alvo fácil, né, a ponto de sofrer uma fascinação assustadora, mas para ele normal, porque a vaidade, né, o orgulho, o levou a isso. E isso nos põe a pensar. Todas as vezes que nós formos nos deparar com uma obra mediúnica, né, seja de qual autor for, seja de qual médium for, a gente trazer para o crivo da razão. Fazer isso que Kardec fez. Kardec inicia em 1854 as suas observações. Ele não foi simplesmente pegando e aceitando. De 1854 a 1857 são 3 anos. Em 1857, Kardec elabora, então, a primeira edição de Livro dos Espíritos, com 501 questões. Nesses 3 anos, Kardec estava observando, perguntando, pesquisando, tirando por si só as conclusões daquele tanto de material que estava chegando para ele. Para quando ele, em 1857, elabora o Livro dos Espíritos, está mais sólido, ele está confiante com aqueles espíritos que estão atuando com ele, né, com os médiuns que vão ajudá-lo nessa empreitada, enfim, houve todo um processo de cautela que Rustang simplesmente se abdicou. E tem um outro detalhe aqui, Lauro, que, né, 54, né, 54, 55, 56, 57, na verdade são praticamente quase 4 anos para ele publicar a primeira edição, que ele vai completá-la na segunda, que é quando ele está maduro para colocar as demais questões que ele já vinha trazendo. Então, mais da metade de O Livro dos Espíritos foram objeto de dúvidas do codificador, que não as publicou. Ah, não, mas foi depois de 57. Não, senhor. Ele não publicou porque não havia ainda sanção dos espíritos acerca daquilo. E quando fala sanção dos espíritos, as pessoas acham que o espírito chega lá e fala assim, não, isso aqui pode, isso aqui não pode, não, isso é... Não é assim, não tem um chefe. Ele está conversando com alguém que ele não vê, que não tem identidade, que não tem CPF, e ele precisa criar uma modalidade de investigar a identidade desse espírito, tanto moral quanto espiritualmente. Então, por que será que ele aceitava que o São Luís era São Luís? Por que tem a dificuldade em Espírito da Verdade, e depois tem um outro nome, aparece uma mensagem lá com o nome venerando, né? Por que será? A gente precisa parar para pensar isso. E eu acho que essas informações que a gente trouxe até agora falam por si mesmas, né? Vamos aqui, então, para mais um conjunto, Lauro. Então, em janeiro de 1861, Rustang se considera restabelecido da grave moléstia. E um médico lhe fala da possibilidade das comunicações do mundo corpóreo com o mundo espiritual, da doutrina e das ciências espíritas, como fruto dessa comunicação, objetivando uma revelação geral. Está comentando, gente, está dando uma notícia. O Rustang resolve se informar e ler o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Repito, apenas ler não é possível se abeberar dessa fonte. A não ser, gente, que a gente vai achar que Kardec ele tem alguma coisa diferente do que eles, naquela época, seria um homem de carne e osso, com possibilidade de falhas, e que a gente precisa estudar o Livro dos Espíritos não como uma verdade absoluta, não. Ele só pode falar ao nosso intelecto se a gente concluir que ali há razão, bom senso e lógica. Senão, nem o Livro dos Espíritos você pode aceitar, ué. Se a sua razão, a sua lógica não lhe permite aceitar, você tem que ter muito cuidado.
assim como o Livro dos Médiuns. Aqui não tem crítica nem para um nem para outro. Eu estou dizendo que toda obra que você vai se debruçar sobre ela, é preciso que você, né, seja resguardado, tenha o escudo da razão, do bom senso, né, e da lógica. Aí depois ele faz um passeio, ele fala isso, viu? O Rustang fala assim. Aí ele foi fazer um passeio na história, na filosofia, leu alguns, ele fala, li alguns livros religiosos, em particular li o Velho Testamento, o Novo Testamento, e comecei a ficar com dúvidas sobre a natureza do Cristo. Gente, me desculpa, ele duvidou do próprio Cristo, que fala, eu não vim destruir a lei. E se ele lê o Livro dos Espíritos e lá fala que a lei divina e a lei natural é uma e a mesma coisa, e Jesus no seu ensino fala, eu não vim destruir a lei, o Rustang não entendeu a mensagem do Cristo. E aí ele vai se dedicar às práticas mediúnicas, com alguns médiuns da cidade de Bordeaux. Chama isso obra de experimentação e de observação, imitando Kardec. E é fácil se verificar que ele não tem tempo nenhum, para tal exaustiva leitura e consulta que alega haver realizado. Eu até quero que o Lauro me conte daqui a pouco, tipo assim, hoje, quantos livros ele está lendo? Quantos livros ele está por terminar? Quantos ainda falta para ler? E se uma leitura dá para a gente obter, de fato, um conhecimento específico daquele livro, né? Esses dias, conversando com ele, ele falou assim, eu estou lendo tal livro, estou na segunda leitura. Então, só para terminar esse conjunto aqui, junho de 1861, no dia 24, ele roga a Deus a manifestação de João Batista e outros espíritos. Passo para você, Lauro. É interessante, Beto, essa questão de ler, né? Uma coisa é ler, outra coisa é estudar. Por que a gente fala isso? Uma coisa é ler, outra coisa é estudar. Quando você pega uma primeira obra que é nova para você, que é o desconhecido, é interessante você ler, para você se familiarizar com o livro, com os textos, com um pouco da ideia do autor. Quando você volta novamente, você vai então com o intuito de estudar. Agora, aí já muda, né? Você vai marcar pontos que te chamou a atenção, vai discutir aquilo, vai meditar sobre. Obviamente que o Rustang não fez isso. Ele simplesmente deu uma passada de olho, deu uma idinha ali no Antigo e no Novo Testamento, alguns livros ali chamados livros sagrados, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e pronto, chamou a atenção dele a questão do corpo de Jesus. Eu atualmente, Beto, eu tenho como hábito, eu leio a Revista Espírita, estou na de 1867, estou relendo novamente. Eu estou lendo mais pela segunda vez o livro Autonomia, leio o livro de filosofia, leio o livro de neurociência, de hipnose, que é uma das coisas que eu estudo, e me debruço, claro, sobre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Por enquanto estou parado com o Céu e o Inferno e a Gênese, porque a gente ainda está nesse processo de entendimento, né, e estou me dedicando a terminar, porque senão é muita leitura ao mesmo tempo, você acaba se confundindo. Mas por quê? Por que esse tanto de leitura? Porque uma informação casa com a outra, você vai encontrando, por exemplo, né, Beto, a gente discutiu isso dentro da neurociência, nós pegamos tantas informações que se você mergulhar nas obras de Kardec, você vai ver os espíritos dando sinais daquilo que hoje a gente tem informação cientificamente falada. Mas como que a gente vai descobrir isso? Lendo, estudando, não tem outra forma, né? E Rustang, ele realmente, ele não fez isso, né? Ele usou uma médium e segundo ele, acredita ser assessorado por os quatro evangelistas, mais Moisés. Somente uma médium. Beto, me auxilia no nome aqui, Emily Collion, é isso mesmo, né? É essa a forma de falar? Então, é isso aí, né? Então, a necessidade de se ler, de se estudar, reler, reestudar, sempre se vai se fazer presente. No caso aí, M, né, de Mademoiselle, ou Madame Collignon. Então, aqui, só para compartilhar, então, o próximo, né? Diz assim, dia 30, no dia 30, ele recebe uma comunicação do apóstolo Pedro.
Em dezembro de 1861, atende a uma sugestão de conhecer a Madame Collignon e lhe faz uma visita. 8 dias depois, vai lhe agradecer o acolhimento que dispensara. Ao sair, a médium sente impulsos de escrever. Há instâncias de Rustang, escreve. É uma mensagem de Mateus, Marcos, Lucas, João, assistido pelos apóstolos e cumprindo da revelação. Temos assim, de janeiro a dezembro de 1861, um ano decorrido entre o interesse de Rustang pelo assunto, e olha isso, gente, a incumbência que os evangelistas e os apóstolos lhe dão. E aí a obra se inicia imediatamente. Agora, espíritos puros, espíritos dessa envergadura, que para mim os apóstolos eles estão no outro patamar. Eu não tenho informação disso, eu estou especulando. Mas eu já acho que aqui tudo é espírito puro, sabe? Porque eles privaram da companhia de Jesus. Então, a razão ali de evolução, muito provavelmente, é mais rápida, né? Porque eu fico me pensando assim, por que Jesus os escolheu, né? No planejamento estratégico naquela oportunidade. Então, eles têm os seus méritos, é por isso que eu estou aqui mencionando isso. Mas é apenas uma especulação. Em razão disso, esses espíritos vão dizer, não, ele vai fazer a revelação da revelação. Então, o espiritismo é a terceira revelação. E agora ele já vai trazer revelação da revelação. Pera lá, espírito de escola, ele vai promover a balbúrdia, a desordem? Será que ele não teria reunido Rustang com Kardec, não teria havido um planejamento? Olha que falta de cuidado. Eu também, gente, estou especulando aqui, entende? Estou especulando. Mas baseado no método do Kardec, nós vamos começar em 1854, alguém que estudou magnetismo por 35 anos. E aí ele leva aproximadamente 4 anos para concluir a primeira versão do Livro dos Espíritos. E só mais tarde, 58, 59, 60, 3 anos depois, a segunda edição, com todas aquelas questões que, repito, ele ainda não considerava sancionada pela universalidade, porque ele fazia o controle universal do ensino, e aqui, gente, vocês vão perceber que ele já está respondendo, é uma médium, e ela falou e já a água parou. Então, e outra, gente, o incenso da vaidade, o espírito chega para você e fala assim, não, você é o cara, você é servo de Deus, você é o homem de Deus na terra. Tá com você agora a bola. Gente, será que ele não tinha que desconfiar disso? Será que de fato ele estava curado daquela moléstia? Será que estava mesmo? Eu tenho minhas dúvidas, né? Vamos aqui mais um pouquinho, né? Mais uma aqui, o Laurinho. Que é, em maio de 65, ele vai escrever, todos os materiais estavam preparados, tanto a respeito dos evangelhos como dos mandamentos. O aviso de dar a conhecer aos homens, de publicar a obra da revelação, me foi espontânea e mediunicamente transmitida em termos precisos. Aí alguém vai dizer assim, não, ele já foi informado, e agora, né, um ano depois, ele já está incumbido, e aí ele levou de 61, né? Dezembro, 62, 3, 4, 5, e aí ele vai publicar. Aqui só lembrar um dado, viu, gente? Em 65, tá pronto, e vai para publicação. Esses 4 evangelhos são mais de 2.000 páginas, então é claro que demanda tempo para se produzir. Recordo a vocês que não é o tempo de hoje, século 21, onde a gente vai lá, copia e cola, manda a impressão por PDF, e daqui a pouco você tem um livro impresso aqui na sua mão em pouco tempo. Não dá um mês isso aí. Não, naquele tempo lá era tipo, máquina, não sei o quê. Então, 3 anos e meio, duro trabalho para receber a obra, o que vai denunciar uma rapidez excessiva. Aí você está falando assim, mas a primeira parte do Livro dos Espíritos não começa em 4 anos, só que tem um dado que vocês esquecem, quem vai criticar. Essa recepção das mensagens, que Kardec leva 4 anos para separar metodologicamente,
para aferir a informação, para promover o controle dessas informações, elas já eram recebidas anteriormente. De 48, 47 para frente, aquele grupo recebia essas mensagens e tinha lá um pacote, várias resmas de papel passadas para Kardec e falou assim, professor, tá aqui, é isso que a gente recebeu. E aí Kardec começa esse trabalho de metodologicamente separar por ordem, por assunto, por temas, e fazer perguntas e começa a visitar, depois de todo o processo, todo mundo sabe da história, para começar a indagar e ver a veracidade mesmo daquelas opiniões. Muita coisa ele refutou, muita coisa ele não considerou verdade, muita coisa ficou no campo da teoria e do ensaio, e muita coisa ele publicou já na primeira edição, e o dobro, praticamente o dobro. Eu vou até dizer, né, pelo número de questões, praticamente o triplo, porque tem questões ali que é A, B, né? Então praticamente o triplo de informação ele publica. Então vamos lá, 54 a 60 são praticamente 8 anos, praticamente 8 anos. Então veja, né? Cerca de 3 anos e meio dura o trabalho de recepção. No total, o rustanguismo leva apenas 4 anos e meio para se apresentar no texto completo. Kardec só vai completar a obra, gente, me desculpa, em 68. 68. A primeira obra é o Livro dos Espíritos. O Rustang entendeu mal. Ele não tinha concluído a obra com aquelas duas. Só que na prática, viu, gente? Aí eu vou dar minha opinião aqui, não sei a do Lauro, respeito demais. Mas para mim é o seguinte, ele sentiu falta da ideia católica dentro daquilo ali, ele resolveu ressuscitar e falou, nossa, aqui isso é um caminho bom para eu trazer aquelas informações docetistas lá da época do Pedro, né? Não houve nenhuma relação entre o Kardec e o Rustang. O certo em casos dessa natureza, é o discípulo que procura conselhos do mestre, pois Rustang aprendeu o espiritismo lendo Kardec. Embora tenha aprendido mal. Eu vou até mudar essa palavra aqui. Embora ele tenha retido mal as informações. Porque aqui ele não aprendeu nada. Porque aprender importa em entender e compreender. Aqui ele apreendeu um conjunto de informações, mas ele reteve mal. É uma retenção de mensagens que aí ele interpreta equivocadamente. Que revela a sua autossuficiência. Né? Ele está se considerando autossuficiente, não precisa de ninguém. Que eu li aqui me basta, fiz ali umas visitações, umas determinadas obras, me basta, falei com a médium, me basta, confirma o excesso de orgulho e vaidade que vão levar à mistificação. Só que, né, pessoal, o livro que vai trazer a metodologia para controle universal vai surgir no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que como vai ser editado ali antes, né, ele vai derrubar, né, essa obra, que é tipo assim, é um golpe derradeiro na obra do Rustang, que é o controle universal do ensino dos espíritos, que está no prefácio do Evangelho, né? Então, por isso, aqueles que defendem que na fé Rustang é que foi o escolhido, mentira. Mas eu passo aí para o Laurim, para a gente fazer esse comentário, e depois eu volto com o encerramento aqui, que é o último slide da tela. Beto, eu nem tenho muito o que comentar, você já disse tudo. Eu também concordo com você. O Rustang, ele queria infiltrar, ele sentiu falta, né, das ideias católicas, da igreja da época, e ele viu, naquele momento, a oportunidade de infiltrar essas ideias, né? E pela falta de estudo, de compreensão, se ele tivesse estudado e compreendido, ele não teria agido dessa forma, provavelmente. Né? Mas, voltando sempre naquela base, era um homem orgulhoso, certamente, e vaidoso, né? Isso levou a concluir que ali necessitaria dele, como sendo o revelador ali, o chamado Messias, né? Mas, Beto, ainda você foi mais feliz quando você disse, ele acreditou que a doutrina dos Espíritos se resumiria ao Livro dos Espíritos e ao Livro dos Médiuns. Ele achou que estava tudo ali e pronto, né? Vou ter que partir desse princípio aqui e investir em cima disso aqui. Mas houve todo um desenvolvimento de ideias. E esse desenvolvimento de ideia resultou, né, até na morte de Kardec, na Gênese, no livro do Céu e Inferno, e posteriormente
na Gênesis. Mas lendo, e quem lê os 4 evangelhos vai encontrar um livro chato de ler, um livro cansativo, enfadonho, sabe? Assim, você não vai, você lê pouca coisa, você cansa. Repetitivo, Laurinho, repetitivo, sabe? Fica tocando pior em torno do mesmo tema. E por exemplo, pela sua fala, então, a gente pode concordar que é uma crítica leviana que se faz ao Kardec ter lançado o Evangelho segundo o Espiritismo só porque aparecem os 4 evangelhos, não é? E que é uma crítica que não tem fundamento nenhum. Qual a parte moral que você encontrou nos 4 evangelhos? Eu, de fato, não encontrei nada moral, até a linguagem, no meu ponto de vista, é chula, não é linguagem de espírito superior, não é uma linguagem adequada. Então, na sua opinião, você acha que essa crítica é relevante, que Kardec teria feito porque estava com dorzinha de cotovelo? Tinha alguma relação? Nunca, Beto. Nunca. É claro que Kardec, sendo um estudioso, né, e um homem de um bom senso, obviamente que ele entendia que os ensinos do Cristo eram de um fundo moral riquíssimo. E que a doutrina dos espíritos nada mais é que a doutrina do Cristo. Não tem como você separar isso. Então, precisaríamos, né, pegar ali as questões de Jesus, algumas questões morais, como o próprio Kardec vai trazer, que ele não quis, não teria como trazer tudo, porque seria muita informação, e para que não se ficasse algo chato e repetitivo, Kardec foi pegando alguns pontos dos ensinamentos moral do Cristo, diferentemente dos 4 evangelhos. E Kardec vai comentar isso, que se o Rustang tivesse feito uma enxugada naquelas 4 obras ali, ele possivelmente teria feito uma obra só, de tão repetitivo que ficou aquilo, né? E mais, né? Você falando aqui, eu me recordo de que isso precisa ficar gravado aqui entre nós, que é qual a contribuição doutrinária de saber o que acontecia quando Jesus sugava leite no peito da Maria. Então, nesse sentido, eu passo a compartilhar agora com vocês a última tela para a gente, então, encerrar o nosso encontro de hoje falando sobre o rustanguismo. Nesse caso aqui, o Herculano Pires, então, está dizendo, quem conhece a obra laboriosa de Kardec, o estudo paciente a que se entregou, o critério com que rejeitou todas as comunicações maravilhosas que lhe eram dadas, a recusa de comunicações assinadas por grandes nomes, cujos textos não justificassem a assinatura, a consulta incessante aos espíritos, através de diversos médiuns, pode avaliar a temeridade a que Rustang se entregou, levado pelo seu entusiasmo exagerado e a sua precipitação. Historicamente, a razão de ser do rustanguismo é apenas esta: a inquietação de um convalescente que se impressiona com a obra de Kardec e tem a pretensão de superá-la, esclarecendo pontos obscuros dos evangelhos com a ajuda dos espíritos superiores, através de comunicações por alguns médiuns, seus conhecidos e conterrâneos, que, por fim, são substituídos pela única médium, Madame Collignon, responsável por todo o texto. O próprio Rustang provoca a revelação ao evocar espíritos, contrariando Kardec, né, que estuda fenômenos e é surpreendido pela revelação durante os seus trabalhos de experimentação mediúnica. A posição científica de Kardec se opõe à vulgar de Rustang, um homem vaidoso, que se deixa levar pelos espíritos mistificadores, aceitando as explicações mais ridículas e absurdas para esclarecimento de problemas escriturísticos, né? As suas fascinações com aquilo que estava escrito perifericamente nos textos e que Kardec, magistralmente, em O Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer, né? Muitas máximas, muitos ensinos, muitas questões poderiam ser compreendidas com a chave que o Espiritismo fornece, que o Rustang simplesmente abstraiu, não deu bola e se imiscuiu como revelador da revelação, né? O revelador dos reveladores. Passo para o Lauro, para ele fazer o seu comentário final, e também já peço para que você possa encerrar esse encontro nosso aqui, viu, Laurinho? Beleza, Beto.
Beto, então, como você leu, ele nunca vai ser exaustivo, a repetição, nunca vai ser demais. Kardec usava a ciência da observação, da experimentação, da pesquisa. Durante todo esse trabalho de pesquisa, as informações vinham chegando, né? Como foi bem colocado, ele era surpreendido por revelações que os espíritos achavam, já tinham certeza que o momento era adequado para aquela revelação. Ao contrário de Rustang, né? O Rustang não teve todo esse cuidado, ele simplesmente se entregou a essa fascinação. E assim, eu vou usar aqui de uma palavra pessoal, inveja. Ele simplesmente se sentiu, sentiu uma tremenda inveja, né, de Kardec e quis, sim, se colocar no lugar de Kardec como sendo o homem da revelação, das revelações, né, como ele mesmo veio dizer que as 4 obras era a revelação das revelações. Agora, Beto, o que surpreende, nos surpreende, é que a gente tem todo esse cuidado de Kardec, e por que a doutrina dos espíritos chegou aonde chegou, né? E como o próprio Kardec vai dizer, se a ciência disser algo que está na contramão do espiritismo, o espiritismo converge e vai seguir a ciência, ele volta naquele ponto ali. Porque a doutrina espírita é uma ciência prática, uma ciência de observação das comunicações dos espíritos, das informações, que caminha junto com a nossa ciência humana. Por isso, a doutrina dos espíritos, ela nunca teve erro e nunca vai estar em erro. Enquanto que a de Rustang, ela teve poucos adeptos, né? Aqui no Brasil, ela teve um movimento mais forte, porque aqui no Brasil, ainda a igreja era predominante, né? O catolicismo era predominante no Brasil. Então, obviamente, que ele encontrou um campo fértil para isso, para disseminar essas ideias, né, rustanguistas. Enquanto que, por exemplo, na Europa, não surtiu efeito, porque o pensamento lá já era um pensamento de libertação, de autonomia, né, Beto? O europeu, principalmente o francês, como o próprio Charles Kempf vai dizer, que o francês ele prefere estudar em casa. Ele quer por si só entender aquilo que ele está lendo. Ele não quer ser influenciado por outros. E para que a gente possa encerrar, né, esse estudo, esse bate-papo, nós estamos mais uma vez reforçando aqui que a gente, quando cita Rustang, é claro que a gente não está combatendo a personalidade Rustang, mas sim a ideia. Porque a ideia ela é antidoutrinária ou ela vai de contramão com a doutrina dos espíritos. E se vai de contramão com a doutrina dos espíritos, sendo nós pequenos estudiosos da doutrina espírita, nós temos que combater isso aí. Porque a doutrina espírita, ela tem um princípio único, é o princípio de unidade. A partir do momento que a gente faz a doutrina espírita vias de interpretações e criando sistemas dentro disso, não é doutrina espírita. Então, o princípio básico é a unificação do princípio. Não pode ser diferente. Aqui eu deixo o meu abraço a todos e a todas, a gratidão por estar conosco nesse estudo, nesse vídeo. Peço a cada um de vocês que, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, convide amigos para se inscrever no canal Revelare, traga mais e mais pessoas para que a gente possa cada vez mais divulgar todo esse estudo, todo esse material, para que, quem sabe, chegar em outras pessoas que ainda não têm acesso ou não têm o conhecimento de todo esse material que a gente vai disponibilizando no canal Revelare. Então, é muito importante compartilhar, comentar, dar o seu like, trazer mais pessoas e mais pessoas para que se inscrevam e, quem sabe, também fazer parte sendo membro para que a gente possa melhorar cada vez mais o canal. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos fortalecer para que a gente continue nessa tarefa de crescimento espiritual. Gratidão a todos, muita paz e luz.